E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sportingbet. E aí, Gigizinho? Fala, Luizão. Sabe que eu adoro essa sua frase, né? É? Começando mais um Palmeiras Cast by Sportingbet. É a minha hora preferida do dia. Cara, e o último episódio rendeu, hein, cara? Que história bacana, hein, com Aníbal Moreno. E a gente deu sorte pra ele, não? Pois é. Não, mas eu falei que eu ia ligar pro Scaloni, né? Falei, eu vou ligar pro Scaloni. Ô, parceiro, chama o homem aí, tá jogando brincadeiras à parte, né? Quem dera, né? Vendo isso, né? Falando, Quem dera. Ele falando, cara, os caras tá falando que foi sorte. Eu ralo todo dia do carrinho. Não, mas que história fantástica. Até depois... Até fazer um relato aqui, né? Cheguei em casa conversando com a minha esposa, assim, tava falando pra Teca, né? Falei assim, cara, a gente entrevista tanta gente lá e conversa com tantos atletas, a gente escuta tantas histórias, mas a história do Aníbal, assim, a forma como ele foi contando, e deu pra perceber que ele ficou um pouco até emocionado ali, relembrando as coisas. Eu fiquei emocionado de ouvir e conforme ele foi contando a história de, pô, entrei no ônibus e só me dei conta a hora que a minha mãe colocou a mão no meu ombro e falou, agora é com você. Eu fiquei emocionado e fui visualizando a cena, assim, né? E isso só reforça aquilo que a gente fala, né, GG? Do quanto essa trajetória, ela é pesada e muitas vezes a gente de fora, né, não tem muita noção do que esses caras passam pra chegar nesse caminho, né? Que a gente fala que o ápice é o profissional, jogar no clube grande, que aí, pô, ganha os títulos, etc. E convocações, todo mundo vê. Aí todo mundo te reconhece, mas essa história desde o princípio que é algo que a gente precisa valorizar cada vez mais e sempre tentar mostrar para as pessoas, né, o quão é complicado esse caminho e que para chegar haja resiliência, viu? É verdade. Hoje a gente vai falar de um tema diferente, cara, eu gosto bastante. Quando a gente volta no tempo, a gente vai voltar até a fila. A quebra da fila, exatamente, digamos assim. 1993. E o cara que tá com a gente aqui hoje fez parte desse elenco estrelado de 93, que tirou o Palmeiras da fila depois de 16 anos e alguns meses, começando com o Campeonato Paulista, mas foi depois empilhando aí, taça atrás de taça, taça atrás de taça, taça atrás de taça, e foi criando aquela dinastia dos anos 90 que perdurou ali até, né, o início dos anos 2000, que foi um período multivencedor. Sim. Nosso convidado de hoje atende pelo nome de batismo de Juliano César de Moraes Tobias. Porém, se a gente perguntar Juliano, acho que a galera vai lembrar. Juliano, quem que era Juliano? Time de 93 ali, tá Juliano, não lembro de Juliano nenhum, não. Quem que é o convidado, GG? Juari, o nosso convidado de hoje. Prazer estar aqui com vocês. Inclusive, ô Juari, já explica pra gente, né? Por que Juari? De onde nasceu o apelido? Então, quando a gente iniciou aqui nas categorias de base do Palmeiras, o treinador da época falava que Juliano não ia vingar no futebol, Juliano. Não é nome de jogador, né? Não é nome de jogador. Essas histórias são muito boas, né? E aí, Juliano César, não tem Juliano César, não é Juliano César. Então, aí no fim, lembraram do Juari que jogava no Santos, né? Então, na época a gente tinha cabelo Black Power, e aí eles, baixinho, pretinho, corria. Aí os caras falaram assim, vamos, Juari. Pegou o Juari e ficou até hoje. Quem que era o técnico, você lembra? O técnico era o César Maluco. Não foi ele, então. Era meu primeiro treinador. Não, mas aí foi ele que fez essa resenha, então. Não, essa resenha. Ele que batizou você de Juari. Porque Juliano, ele falava, Juliano, não tem jogador Juliano. Vamos arrumar um apelido. Aí lembraram do Juari, que na época também, como a gente jogava praticamente de ponta esquerda, né? E aí a gente tinha uma certa velocidade e eles a compararam com o Juari dos Santos e acabou ficando o Juari. E o início no futebol foi com que idade, com quantos anos você que faz parte das crias da academia? Na época não tinha, né, esse nome crias da academia, né? Chegou a jogar com o Amaral e com o Marcos na base do Palmeiras. Exatamente. A gente chegou nas categorias de base no infantil, né, em 1988. Caraca! 1988 e a gente passou numa avaliação, né, do clube, que eles iriam montar o Sub-15 do ano seguinte, e a gente, dentro dos garotos que vieram fazer a avaliação
a gente foi um dos sortudos que foi aprovado e conseguia aí galgar as categorias até chegar no profissional. Mas como que você ficou sabendo? Eu sempre tenho essa curiosidade, porque quando eu era moleque, eu queria saber, tipo, onde ia ter peneira. Tipo, nossa, onde será? Como que faz pra ir numa peneira? Quando você era moleque, ainda tinha peneira? Tinha. Ainda tinha? Perdão. Tinha, e aí vai ter a galera que vai falar assim, mas peneira? O pessoal em casa só tenta... Peneira? O que é peneira? Porque... Acho que foi o finalzinho ali ainda. Eu cheguei a fazer uma, Luiz. Não passei, né? Obviamente. Tudo bem. Mas participou, o que importa. Mas então, como que você ficou sabendo que ia ter um teste? Na realidade, era assim, a gente jogava lá no Jorge Bruda, em Santa Amaro, que eu sou da região da Zona Sul. Sim. Aí a gente jogava o futebol de campo e o futebol de salão. E naquela época, né, os treinadores do futsal e o treinador do campo, normalmente eram os mesmos em todas as equipes, né? E o treinador do Palmeiras na época, que era o César Maluco, precisava de atletas para o ano seguinte para poder montar o Sub-15. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos. Na realidade foi eu e mais 3 jogadores, né, do Santo Amaro, que era Jorge Bruder na época. E naquela época a avaliação, né, eu falei peneira, mas era avaliação, a gente já era utilizado nos jogos. Então o Palmeiras sempre fazia jogo amistoso nas cidades dos interiores e a gente, cada um de nós, em cada amistoso fez um gol, né? A gente foi bem nos jogos e nos treinos da semana e a gente acabou sendo aprovado e ficando aí até chegar no profissional e participar daquela campanha maravilhosa que foi a quebra do jejum, né? Uma curiosidade desse negócio de peneira, você chegou a presenciar aquele famoso teste do domínio, que diziam que dava um bico pro alto e falava, domina, e aí geralmente quem não dominava a bola já tava fora? Na realidade eu tinha ouvido falar, mas eu não cheguei a presenciar, né? Eu sei que a peneira naquela época lá, o mínimo você tinha que saber dominar bem a bola e fazer um passe, acertar um passe para que você pudesse, o treinador te colocasse depois ali no coletivo para dentro da posição que você falasse para ele, para ver como é que você iria se sair no coletivo. Não, eu fiz algumas. Algumas? Cara, eu não sei por que eu achei que eu poderia jogar futebol um dia. Mas eu fiz algumas. Como que era a sua? E essa do domínio, de fato, eu cheguei a presenciar mesmo. O Juari tá falando. Dependendo de onde era a avaliação, tinha avaliador que era assim, GG. Bola pro alto, domina. E você não dominou? Não dominou, já tá fora. Cara, e assim, e a galera ficava puta, né? Falava, mas vim de longe, não sei o quê, nem joguei nem nada. Meu irmão, não dominou, tá fora. Não dominou, tá fora. E tipo, nessa daí você já cortava uns 50, 60. Mas tinha gente pra caramba. Você falava que tinha peneira nos lugares, dava fila, às vezes de dobrar quarteirão e tal. Eu fiz uma peneira, só uma, na Portuguesa. Só que aí, tipo, era assim, o treinador colocava o time deles, só que devia ser o quarto time lá dele, sei lá. E os de fora pra jogar com os meninos que queria fazer parte do time. Só que aí, tipo, querendo ou não, já era diferente. Era o time deles lá contra os que queria, né? Mano, foi 10-0, tá ligado? Pros caras. Tipo... E normalmente peneira é assim, né? Cada um joga pra si. Não joga coletivamente. Todo mundo tá querendo mostrar que sabe jogar. E aí não existe o toque, né? As ultrapassagens, que nem uma equipe que treina normal, né? Sim. Eu passei pelo Nacional aqui 2 anos e meio, aqui do outro lado da rua. Fiz... Você passou na peneira? Fiquei no Nacional 2 anos e meio aí. Fiquei no Nacional 2 anos e meio. Jogava de quê? Eu comecei achando que eu podia ser atacante. Comecei como ponto esquerda, depois a gente vai voltar reduzindo. Você vai ver na fila que tá menor, né? Mas não levava jeito pra coisa. Assim. E até, eu sempre falo isso, né? Que o pessoal que trabalhou comigo no Nacional, os professores que eu tive, pelo menos assim, um ponto muito positivo que eu tenho pra agradecer deles... É que eu não tinha condição mesmo, Juari, na boa. Eu acho que até eu me avaliando, hoje, olhando, eu falo, eu não sei o que eu fui fazer lá. Mas nenhum deles chegou em mim pra desmotivar, de dizer assim, garoto, esquece e tal, não. Eles começaram a me trabalhar um outro olhar. Então, o treinador olhou e falou assim, qualidade para jogar não tem. Mas eu gostava dessa coisa da tática, do entendimento. Então, ele começava a me puxar mais pro lado técnico, para observar certas coisas. Então, às vezes, ele deixava eu até montar o time do coletivo.
Não o time que eu iria jogar, o time, tipo assim, que eu iria enfrentar com os meninos. Falava, ó, me ajuda a montar o time aqui. Então eu fui começando a observar muito mais essa coisa do lado tático, do lado técnico. Porque com a bola no pé era um desastre. E o Juari, assim, você chegou no Palmeiras com 14? 14 para 15. 14. E aí você falou que já jogava nos times lá e tal. Mas quando você era menor, assim, você já se destacava, você já chamava atenção, tipo, marcava mais gols do que a maioria? Porque eu lembro na minha época também de criança, que sempre tinha, né, tipo, um ou outro que era, tipo, muito acima da média, assim. Eu me destacava muito pela força física, né? Porque tecnicamente tinha outros jogadores de maior qualidade, mas só que eu tinha um vigor físico muito bom, privilegiado. Então eu acabava me destacando, que eu corria muito dentro de campo, então eu ajudava muito. E a forma com que a gente jogava propiciava para que eu ajudasse os companheiros que às vezes tinha aquela dificuldade de voltar na marcação, né? Hoje tem essas coisas de baixa a linha, aquela coisa. Antigamente não, marcava em cima lá, e não deixa o zagueiro jogar, corre atrás da bola, faz o cara cansar, para que você pudesse estar mais perto do gol do adversário. Desse período de base, como que foi essa trajetória? Porque não era algo certo, né? Que veio aqui, passou na peneira, vambora. Quais foram os perrengues que você passou aqui, até de fato começar a ter, né, ali a oportunidade de entender que de repente conseguiria se profissionalizar? E em algum momento dessa caminhada você pensou em largar, pensou em desistir? Não, eu nunca passava pela minha cabeça em desistir, né? Até porque era um sonho você sair do Jorge Bruder, sair lá de Santa Amaro, né? Vir para um clube grande como era o Palmeiras da época. Vou relatar. A gente, quando a gente tinha o treinador falou, não, vocês passaram, tal, vocês vão fazer parte do grupo aí do Sub-15, tal. Eu falei pro meu pai, pai, eu passei no Palmeiras. Meu pai não acreditava que eu tivesse passado no Palmeiras. Ele achava que era Palmeiras de bairro, aquela sim, sim. Ele só foi acreditar que eu tinha passado na avaliação do Palmeiras e ia ser federado para jogar quando ele veio assistir um jogo no Parque Antártico, no antigo Parque Antártico. Caraca. Caramba. De tão difícil que era naquela época para você adentrar aos clubes, né? Porque você passava por várias peneiras até você ir treinar com o time principal do conjunto da que já tinha. Sim. Então eu acredito que a caminhada nossa, né? Você, para chegar, você tem que ter muito foco. Depois, para se manter, você tem que treinar todo dia como se fosse o último dia da tua vida, que era o que a gente fazia. A gente só pensava em jogar e chegar no time de cima. Então, a gente não passava pela nossa cabeça em momento nenhum desistir, mesmo sabendo das dificuldades que era, né? Porque você tinha que depois passar pro saber se ia subir, para você ir pro juvenil, para você poder dar continuidade, né, na tua carreira dentro ali da formação, para que você pudesse chegar no profissional com capacidade. E nessa tua caminhada de jovem, assim, teve alguém que você considera que foi, tipo, importante, foi uma mudança de chave ali na tua cabeça, que te ajudou a te colocar ali no caminho mais certo, né, digamos assim? Rapaz... Uma amizade também, sei lá. Que na verdade, assim, eu tinha o futebol como a minha carreira, né? Então, eu sempre fui muito focado e determinado naquilo que eu queria buscar aqui. Que nem a gente brinca. Se eu não fico vendo as outras profissões, aí eu falo assim, se eu não tivesse sido jogador de futebol, o que eu iria ser? Né? Então, eu acho que teve várias pessoas, né? Assim, meu pai sempre incentivou, né? Minha mãe, e os amigos, aqueles que a gente, ao longo da nossa vida, que a gente vai construindo, que se eu for falar de um aqui, vou deixar vários. Né? Mas assim, a gente foi muito persistente mesmo na busca, né, por algo, coisa que a gente hoje parece que se perdeu um pouquinho, né, os atletas mais jovens de hoje, mas eu acho que tudo que a gente passou, né, para a gente poder chegar no profissional, serve para que a gente possa deixar legados para futuros jovens, né? Eu acho que é o mais importante. Você falou que você veio com mais 4 do Jorge Bruder, né? Deu certo os 5 ou teve alguém que ficou pelo meio do caminho? E dos 5,
tinha alguém que tinha mais qualidade e que não vingou? Tinha. Então, vamos lá, vamos por parte. Tinha um outro Alexandre, que não é o Alexandre Moraes, depois nós vamos falar dele. Sim. O André, que era o craque da época, e o outro eu não vou lembrar. Eu sei que vieram nós três e os três ficaram. E o André e o Alexandre, tecnicamente, eles eram infinitamente melhores do que eu. E aí, o Alexandre, quando a gente, do infantil para o juvenil, ele já desistiu, ele parou. Eu e o André continuamos nos treinamentos, aquela coisa e tal. O André, tecnicamente, ele não acabou se desenvolvendo para jogar e subir, jogar no time de cima do Palmeiras, e acabou sendo emprestado. Então, desses atletas, dos três, eu era o que tinha menos chance de ser o atleta que ia subir, coisa e tal, por conta de qualidade técnica, que naquela época até se questionava muito, né? Tecnicamente, o André e o Alexandre, eles eram muito bons jogadores. Muito bom. Não tinha... igual a gente fala, né? Os atletas de antigamente parece que tinham um refino, né? Mais técnico, coisa e tal. A gente sabe que tem a modernidade, né? Que se joga de uma outra forma, com mais intensidade, mas parece que se perdeu um pouquinho do material humano nosso, né? Aí a gente depois pode ir a um assunto que a gente tem que lá para trás, né? Das categorias de base e tal. Aí a gente vai falar muito de vivência, né? Porque eu acho que essa questão não só da qualidade técnica, mas do improviso do brasileiro em si, eu acho que ele tem muito a ver com a vivência prática que a gente tem durante a infância. Né? Esse lance do futebol de rua, do futebol do terreno irregular, né? Do lance de você ter que driblar um poste jogando, né? Escapar de um tijolo, de uma pedra, etc. Jogar num campinho esburacado, acertar o golzinho no gol pequeno, e que hoje em dia não se tem, né? Até o João Paulo, né? Nosso coordenador das categorias de base, ele fala bastante que hoje o espaço para criança brincar de futebol, né, o brincar de futebol, ele é praticamente escasso, né, porque praticamente a gente hoje vive dentro de muros e grades dos condomínios e muitos não tem o espaço. Quando tem, a criança acesso, não desce, prefere às vezes ficar em casa, no eletrônico, no tablet, no videogame e tal. Os pais às vezes também preferem pela questão, né, de segurança também, porque tem receio. Então acho que a nossa perda um pouco dessa qualidade motora, ela tem um vínculo muito grande com isso, porque a gente crescia praticamente com a bola no pé jogando na rua. E outra, né? Com o passar dos anos, esses espaços eles foram sendo tomados pelos edifícios, né? Então, sim. E naquela época a gente podia brincar na rua, né? Então, tinha tudo isso. Era diferente, eram outros tempos, mas existiam mais espaços, que nem você já relatou, que qualquer esquina de qualquer rua tinha um campinho de terra para você correr, jogar. Sim. Até mesmo na rua de Paralelepípedo a gente jogava. Sim. Né? Então, com a insegurança que a gente vive hoje, né, as pessoas vivem tudo enclausuradas. E aí esses espaços agora vivem dentro das quadras sintéticas, que não é a mesma coisa de você improvisar num chão irregular, né? Aquilo que até o Vanderlei não pode aqui com vocês aqui, comentou essa coisa, né? Se você num piso irregular, você vai cair diferente, sim, vai dar um drible diferente, e aí quando você transportar isso pro campo, fica muito mais fácil. Sim, essa questão do improviso, do raciocínio rápido, né? E Juari, quando foi que você assinou o primeiro contrato? Porque eu sei que naquela época era bem diferente, né? Hoje, 15, faz 16, já assina o primeiro contrato ali para não correr risco de perder e tal. Como é que era na tua época? Naquela época, nossa, não era igual hoje, que os direitos federativos é da atleta, aquela coisa e tal, né? Então a gente tinha a questão do passe, que era do clube do Palmeiras, que era do clube mandante, que era o Palmeiras. Então, o meu primeiro contrato profissional que eu assinei foi com 20 anos, porque naquela época não se tinha essa pressa toda de profissionalizar o atleta amador, até porque o clube esperava até o último instante para saber se ele iria vingar na equipe principal, aquela coisa e tal, que a gente sabe que o clube espera até o último momento, e naquela época esperava, né? Então a gente ia madurar fisicamente lá para os seus 20 anos. Né? Diferentemente hoje, você pega um atleta de 15, 16 anos, que eles são muito mais trabalhados, né? Fora a genética, né, de cada um. Mas assim,
da minha época para hoje, que nem a gente, naquela época era... você só ia se profissionalizar lá com seus 19, 20 anos, né? Para fazer o teu primeiro contrato profissional. E às vezes ainda ficava no aspirantes por um período ainda, né? Até uns 22, 23 anos. Exatamente. Às vezes, né? Que naquela época os aspirantes eram uma forma de... Os atletas que estavam no profissional, que não fossem relacionados, pudessem... manter o ritmo de jogo jogando o aspirante. Isso aí era muito bom para todos nós, né? Porque a gente às vezes não tinha tantas oportunidades no time principal e você poderia estar mantendo a tua forma jogando nos aspirantes, que era a vivência era a mesma, né? Porque vai jogar no Morumbi, o aspirante fazia preliminar, no Pacaembu fazia preliminar. Então era aquela coisa da casca também, né? Para nós que vinha subindo também das categorias de base, uma forma de preparação para você ir jogar no time principal. Hoje em dia acho que é inimaginável, né? Uma coisa dessa por conta do campo também. Muito tem essa discussão do gramado. No Allianz daria, né? Por conta que é sintético e tal. Sim. Mas em outros gramados a galera não ia deixar porque infelizmente ia estragar o campo. Pelas questões não teria como. E hoje também não se tem, né? Não se tem, muita competição também, não se tem uma categoria hoje que abrigue atletas até essa idade. Que inclusive até é um ponto que eu sempre costumo falar para as pessoas, que às vezes a galera vê atletas fora da curva, né? Que quando a gente fala, igual você citou o Hendrick, né? Tem o Estevão, tem o Luiz Guilherme, que a gente sempre fala, são atletas fora da curva, porque são caras que com 14, 15 anos já estavam maturados ao extremo das suas categorias e foram pulando etapas, porque o habitual mesmo é o que o Juari tava falando aqui, o cara às vezes com 19, 20, 21, 22, às vezes até 23, ele começar ali a chegar no seu ápice da maturação, né? Porque é uma coisa que não é uma regra exata, ela vai variar de pessoa para pessoa, né? Porque é a maturação tanto física, tanto técnica quanto mental também. Exato, são 3 tipos de maturações e que às vezes elas não acontecem juntas. Então a gente tem que aprender a respeitar esse tempo, por isso que eu sempre converso com os amigos meus e às vezes eles falam assim, mas por que fulano na categoria tal jogava tanto e agora que subiu, fica nesse oscila, nesse sobe e desce, cara, é normal, é normal até ele adaptar, encontrar ali o centro de equilíbrio e tal, né, para poder manter o seu rendimento. E vai muito do momento do time também, né? Sim. No momento que você é lançado ali no profissional para se firmar para que você possa ser utilizado mais vezes. Eu acho que isso é importante nesse sentido também, de quando um atleta de categoria de base vai ser lançado, que o clube esteja num momento bom, né? Que normalmente, pegando lá atrás, a nossa geração era uma geração vencedora dentro do clube, né? Porque a geração 73, 74, ela foi campeã paulista de juniores, na época, em cima do Botafogo. Até eu brinquei aqui que eu falei que eu fiz o gol na final lá em Ribeirão Preto, por isso que o número da camisa relativa era do 11, porque foi lá que a gente foi campeão lá em Ribeirão Preto, no estádio do Botafogo lá. Caramba. Falando em estreia, né, em momento, a tua estreia no profissional é justamente em 92, que não era... talvez o melhor momento ali também, né, da equipe para se tentar ali uma oportunidade, porque a fase ainda era uma fase de desequilíbrio, o time tentando se encaixar. E como é que foi esse dia, o dia da estreia, e como é que tu ficou sabendo que ia jogar? Quando você recebeu a notícia, assim, qual que foi a reação? Então, 92, a gente fazia parte da equipe júnior, mas a gente treinava no profissional. Então, a gente estava sempre em contato. Na época era o Nelsinho Batista, né, que me lançou. E a gente sempre fazia treinos, ou júnior quanto profissional, ou, né, era mais coletivo. E um dia o Nelsinho, me vendo treinar, me relacionou pro jogo, né? E aí eu lembro até hoje que acho que foi contra o Fluminense. Foi contra o Fluminense, no Parque Antártica. Aí ele me colocou para marcar o Eloy. O Eloy, na época, é como se fosse o Arrascaeta, né? Sim. Então, momento único, né, de uma estreia, né, na equipe principal. E a gente ficou bastante feliz pela estreia. O Palmeiras ganhou de 1-0 naquele jogo, se não me falha a memória.
Agora só não lembro quem que fez o gol. Vou tentar puxar aqui. E enquanto isso, ô Juarino, a Parmalat chegou em 92, Luiz? Foi, no meio, ela chega no meio da temporada. No meio da temporada. No meio do ano, do meio pro final do ano. Como que vocês lá dentro do elenco, chegou essa informação em vocês? O que vocês conversavam ali? Tipo, você falou, caramba, agora vai montar um super time. Deu medo de ser vendido? Como é que foi? Não, que assim, ó, na época, 92, a gente tinha 19 para 20, né? Então, a gente até não participava muito desse contexto de reuniões dos atletas mais velhos. Mas a gente sabe que quando a Parmalat assinou com o Palmeiras, que eles fizeram a parceria, aí o Bruno Oro, né, eu lembro que ele se apresentou, falou que, né, a equipe ia ser reformulada, que ia ter contratações. Tanto é que acho que naquele ano eles trouxeram o Zinho e o Mazinho. Ele chega no final do ano, o Mazinho também. Mazinho, já naquele processo, né, para fortalecer o elenco de 93. E daí só foi vitórias, né? Porque naquele ano o Palmeiras saiu fora pro São Paulo, eu acho, na semifinal. Que a Parmalat entrou. Não é isso? Foi. E aí a gente depois termina o ano. E aí eu acredito que tenha esse tipo de conversa a gente não participava, né? Sim, mas tipo, digo, não sei, porque você tinha suas amizades ali no elenco, certo? Mas tipo, não sei, conversa informal. Você chegava e falava, caramba, mano, vai chegar o patrocinador, os caras vai... Aí começa a chegar Marrazinho, você fala, caramba, os caras vão montar um super time. É que na verdade, assim, era novidade na época, né? Parmalat. Ela tava uma parceria, fazendo uma parceria, até então até todo mundo entender o que eu lembro, assim, que os atletas que vinham contratados da Parmalat ganhavam 10 vezes mais do que os atletas do Palmeiras, que isso era o buchicho que se dava internamente, até por conta do valor que se pagava e se estava pagando. Eu acho que na época, essa é até uma matéria que a Parmalat estava inflacionando o mercado do futebol e dali para frente os salários dos atletas ficaram coisa marinda. É isso aí. Tô puxando aqui o time de 92, né? Então, Carlos, Marques, Toninho, Cecílio, Tonhão e Dida, César Sampaio e Betinho, depois Márcio, Edu Morangon e o Jorginho Cantinflas, que esteve aqui com a gente, Amaral, aí você no lugar do Amaral, e Luiz Henrique na frente. Desse time aqui, César Sampaio ficou, né, para 93, Amaral ficou, mas boa parte, né, Tonhão também, mas boa parte do grupo acabou... E cada um tomando um destino, porque aconteceu justamente o que você estava contando, né? A Parmalat assumiu e começou a trazer as peças para reforçar. Exatamente. E aí tinha recurso para isso, né? Porque se vocês pegarem os atletas que a Parmalat começou a trazer, trouxe o Edmundo, o Edilson, que era do Guarani, veio o Roberto Carlos. O Antônio Carlos, zagueiro. Depois veio o Antônio Carlos, já veio pro brasileiro, eu acredito. O Clebão, aí trouxeram o Clebo da Espanha, também. Depois chega na Espanha, vem pro Palmeiras, o Flávio Conceição. Sim. Flávio Conceição, ó, olha as feras tudo. Olha, esses dias eu tava em casa, tava fazendo as escalações, né? E eu joguei com todos os selecionados daquela época, Mazinho e Zinho foram tetracampeões. Sim. Roberto Carlos. Do Penta. O César Sampaio só não foi em 98, bateu na trave lá. Sim. Participava. O Evair. Edmundo teve em 98. 98. Evair quase foi em 94. Quase foi em 94. O Evair quase foi. O Sampaio quase foi. E aí eles acabaram indo em 98. Sim. Eu vendo... Os caras era incrível os caras jogar. Porque todos eles tiveram suas passagens, seus momentos em seleção. Aí a gente, como nós fazíamos parte do grupo, a gente, quando entrava no lugar desses caras, tinha que corresponder. Tinha que corresponder. Né? Se não na mesma qualidade técnica, mas pelo menos com vontade para que a gente pudesse manter um nível ali. E o Juari, é assim, a gente que tá aqui no dia a dia,
a gente acompanha os treinamentos, às vezes os treinamentos são melhores do que os jogos, assim, porque, né, o jogador tá ali, Sim. o treinador de perto mais orientando. A disputa de posição, A disputa de posição. Cara, como que era você treinar com essas feras todas no dia a dia? Primeiro que tinha que ter um cuidado danado pra não machucar ele. Já pensou, você quebra a perna do cara que valia... Não, mas não existia maldade. Não, né? Mas, lógico, assim, é do jogo, acontece. É que o jogador, o craque, ele não gosta que você encoste nele, né? Isso incomoda. Não, eles não gostam, eles gostam que tem espaço. E naquela época era engraçado porque eles eram muito habilidosos, né? Então, assim, se você fosse de primeira, você tomava drible, podia tomar uma caneta. E aí, muitas das vezes, a gente ia na imposição física, você acaba fazendo falta. Então, é assim, você ficava sempre com receio de, né, machuca um jogador daquele lá, não, senhora, o Vanderlei vem na cama, arranca nós pela cabeça. Mas, assim, era fantástico porque a gente... não tinha noção do que aquilo ia se tornar depois. Ah, sim. Né? Vendo eles todos, né? Cada um depois segue a vida no outro clube, que nem eu, depois eu saí. E é legal hoje que nem assim, às vezes a gente fica vendo as fotos do passado que a gente, né? A gente faz parte realmente da história do clube, né? A gente praticamente foi criado desde 88 até 95, quando eu fui emprestado a primeira vez que eu saí do clube. Mas é uma sensação assim, ó, única, né? A gente, falando hoje aqui, a gente aí parece, a gente quando já chega aqui, já bate aquela lembrança, aquela saudade, né? Das épocas que a gente adentrava mais vezes aqui. Aí você chega aqui, completamente diferente, né? Estrutura... E saber que você fez parte disso, fez parte da história. E saber que antigamente alguns atletas dormiam aqui debaixo da arquibancada, né? Hoje os atletas têm um flat, quarto, de repente, um quarto para... Então, assim, alguns roeram o osso lá atrás, né? Participaram dessa construção de uma forma ou de outra, e a gente fica feliz em fazer parte dessa comunidade Palmeiras. Tava lembrando aqui, né? Ele falou de alguns nomes que chegaram, aí eu tô lembrando aqui a idade, né? Com o ano de nascimento de cada um, né? Porque o Juari é 73, mas Conceição é 74, o Amaral também é dessa época, o Marcão também é 73. E naquela época, né? Não sei se alguém noticiou, porque agora eu não me recordo porque era muito moleque, mas o pensamento de planejamento futuro, né? Porque você tem César Sampaio, Amaral, que foi criado na base, tem Juari, você me traz o Flávio Conceição. O Flávio Conceição também, se não me engano, é 74. O Flávio é 74. Por aí. Então, você me traz o Flávio Conceição pro Palmeiras com 19 anos. E o Flávio vai vir a ser titular absoluto 2 anos depois, em 95, 96, depois sai para a Europa, né? Vai jogar na Alemanha, depois vai pro Real Madrid, constrói toda uma carreira fora do Brasil. Mas o pensamento futuro, de trazer o cara novo, terminar de maturar aqui para depois lançar, que é um pouco do que se faz hoje aqui também, né? Que você traz um cara mais novo, finaliza esse processo, põe o cara para render e depois colhe o fruto. Mas naquela época já se tinha esse olhar. E o Vanderlei, né? Que o Vanderlei, quando ele chega para assumir o time ali no início para a temporada de 93, ele tinha na bagagem o título de campeão paulista com o Bragantino, né? E era um técnico inovador, porque todo mundo gostava do estilo de jogo, mas era muito jovem, né? Hipoteticamente para aquele momento, e era o primeiro grande trabalho da carreira dele mesmo, de assumir um time com essa gestão, etc. Como é que foi o primeiro contato com o Vanderlei quando ele chega, né? E o que ele tinha de diferente nos trabalhos de dia a dia que você conseguiu notar, assim, nos primeiros treinamentos, assim, o que ele ganhou o grupo? O Vanderlei, ele sempre foi muito tático, né? Muito tático. Então, todo treinador chega, ele tem a maneira dele, e naquele momento ele simplesmente só reposicionou alguns atletas, né? Então, ele adiantou o Edilson, né? Trouxe o Evair. Então ele com aquele conhecimento dele que ele tem de atletas, dos atletas que ele tinha em mãos, ele foi ajustando a equipe da forma com que ele gostava de jogar. Então ele tinha a mão, né? Então assim, os atletas eles também
deixa o treinador trabalhar, né? Vai entendendo que aquilo funciona mesmo e depois foi aquela maravilha de final que ocorreu depois com a conquista do título no final contra o Corinthians. Desculpa, você ia perguntar. Não, que ele tava citando, né, que até quando ele entrava era uma responsabilidade muito grande, porque você tinha que estar no nível dos caras que estavam ali titular, que eram caras gigantes. Mas, assim, apesar de alguns jogadores não serem titulares absolutos, tal, que compõem o elenco, eu acho que também, vocês tinham uma grande responsabilidade no dia a dia, porque vocês têm que dar a vida no treino para colocar a régua lá em cima. Porque imagina, né, Luizão, se a galera que tá, tipo, no banco tiver desmotivada no dia a dia e não treinar, né, com unhas e dentes ali, você acaba diminuindo a régua. E aí os titulares se acomodam, né? Então você tinha um papel fundamental também. O time de baixo do Palmeiras era forte. Era forte. Tinha o falecido Daniel Frasson. Sim, Daniel Frasson também. O Tonhão, né? O Alexandre Rosa. Ficava também, tinha o Wagner, lateral esquerdo, o João Luiz, lateral, na época, porque jogava o Mazinho, né? Então era o João Luiz. E, na realidade, o time de baixo era forte, né? Tinha o Maurílio, o Giancarlo, que também entravam, né, nos jogos. E, com isso, elevava o nível para que os atletas do time principal pudesse também estar sempre motivados a não baixar a régua, porque sabia que embaixo tinha nego querendo tomar o lugar deles, né? Não tinha como, você tinha peça para repor ali para todas as posições, né? Então você tinha o Zinho que fazia, né, o trabalho de condução ali no meio campo, que o pessoal brincava, falava que era enceradeira, né? Mas pô, girava para tirar a marcação. Quando o Zinho não podia jogar ou cansava, pô, tu tinha um Giancarlo que escondia a bola como ninguém. Isso. O Giancarlo escondia a bola que o marcador para tomar era uma dificuldade tremenda. Aí você tinha Evair, né, o matador, o finalizador, etc. Quando o Evair não tava... Maurílio, que também era outro cara que também tinha um poder ofensivo. Sorato também, poderio ofensivo. Edmundo e Edilson. Né? Roberto Carlos para lateral esquerda. Quando o Roberto não podia jogar, tinha o Wagner. Né? O Wagner, inclusive... Ô Wagner... Por favor, por onde você anda? Estamos te procurando. Wagner Alves dos Anjos, grande lateral esquerdo, que também foi zagueiro aqui durante um período. E o Wagner é um daqueles nomes curiosos, GG, que a gente, tipo, pouco se escuta falar, né, assim, perante a galera, mas que ele tem também uma importância gigantesca, porque, cara, tu ser o reserva imediato de Roberto Carlos e depois... reserva imediato do Júnior, né? Não é fácil. E era um cara que entrava e dava conta do recado, cara. Tipo, você dava conta do recado. A característica era diferente. Porque o Wagner não era tão ofensivo. Ele era muito mais marcador. Mas, cara, dava uma sustentação ali do lado esquerdo também, que, rapaz, era difícil do lateral adversário chegar no fundo. Era muito difícil o time construir pelo lado dele. E a gente vê isso também hoje em dia. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem uma dupla de zaga que já vem um tempo, né, consolidada, que é o Gomes e o Murilo. Só que, por exemplo, às vezes o Murilo, como aconteceu no Mundial, sentiu, entrou o Bruno Fux e, o cara manteve o nível ali no Campeonato Mundial de Clubes, entendeu? Sim. E aí é que eu volto a falar, no treinamento é isso, cara, é não deixar a régua baixar pra manter o nível, né? E Juari, em 93, como é que foi o papo entre vocês, até com essa questão da fila, né? Pra que isso não se tornasse... um ponto que pudesse atrapalhar, né? Porque, lógico, a ambição é conquistar um título, mas às vezes a gente sabe que quando se tem tantos elementos assim, né, que ficam naquela coisa assim, porque precisa disso, precisa daquilo, não sei o que, acaba gerando uma ansiedade pra terminar, e às vezes essa ansiedade atrapalha. Como é que era o papo entre vocês ali pra tentar deixar isso meio que de segundo plano, pra não atrapalhar? Na época, se falava muito em tranquilidade, né? Ter tranquilidade para poder fazer o seu melhor, cada um fazer o seu melhor. Até porque a gente carregava um peso de 16 anos nas costas e uma grande possibilidade de quebrar aquele jejum, né? Então, ao mesmo tempo que tinha a cobrança interna, o Vanderlei ele procurava sempre passar essa tranquilidade para nós, para que a gente pudesse entrar o mais tranquilo possível, para que a gente não entrasse com esse peso, né? A gente já tinha que jogar,
porque tecnicamente falando, o nosso time era melhor do que o Corinthians naquele momento, e se a gente conseguisse fazer tudo aquilo que foi planeado, a gente ia sair vitorioso, foi como ocorreu depois na segunda partida. Cara, esse jogo de 93 é marcante pra caramba, assim... É engraçado que até durante a pandemia teve alguns canais que recuperaram, né, alguns jogos decisivos, e é muito louco você assistir um jogo que você já sabe o que acontece, mas você torcer de novo, vendo o lance ali, torcendo de novo malucamente, cara, pra acontecer. Esse jogo de 93, a Libertadores de 99, são jogos que trazem essa magia pra gente, assim, da gente mesmo já sabendo o que acontece, a gente fica ali apreensivo, cara, é muito louco. Sim. É que a gente vivencia tudo de novo, né? Então, sim. Você vai relembrando cada momento prazeroso que foi aquela vitória, né? Então, eu acho que é bom quando você assiste uma coisa que você sabe que no final aconteceu, que você vai vibrar de novo depois do final. É porque futebol é uma parada meio ingrata, né? Você sofre ali, tipo, um campeonato inteiro pra você comemorar só no final e no outro ano já começa tudo de novo. Então, eu tô no dia seguinte, né? O tempo de sofrimento é muito maior do que o tempo de glória, né? Não, a glória é de um dia pro outro. Passou 24 horas, você já tem que estar olhando pra frente já, porque você já tem que estar conquistando outra coisa. Depois de conquistar o Paulista, quebra a fila, tira o peso, fica mais tranquilo para trabalhar o resto da temporada e aí, digamos, dá uma tranquilidade maior pro jogo fluir como fluiu no Campeonato Brasileiro, no Rio-São Paulo, que aí emendou uma sequência absurda, né? Porque é Paulista 9-3, Brasileiro 9-3 e o São Paulo 9-3, Paulista 9-4 e Brasileiro 9-4, mesmo mudando algumas peças do grupo. Não, é que você tira o peso, né, das costas, né, de um título. E aí você já entra pro campeonato seguinte com mais confiança, né, que foi o que aconteceu com aquele time de 93. Jogava por música, porque chegava um momento que eles caras jogavam por música, né? Evair, Edmundo, Zinho, César Sampaio, o Mazinho quando jogava por dentro, porque aí às vezes quando ele colocava o Cláudio Baldano na lateral, depois no ano 93 aí o Cláudio também já veio pra cá, então era prazeroso aquilo, né? Então era muito prazeroso. E era um time que tinha muita variação, cara. Muita variação. O Juari, 93 ali foi a primeira grande conquista, né, que você participou. Você lembra do momento que você passou a ser reconhecido pela torcida, que de repente você tava com a tua família almoçando em algum lugar e chegou, você é o Juari do Palmeiras? Aí tipo, você falou, caramba, mano, sou jogador agora, pai, respeita. Essa era a parte boa, né? Então, ser reconhecido na rua, né? Existia inúmeras vezes, né? Então você passeando no shopping, na rua mesmo, no teu bairro, né, que aí você começa a ser reconhecido e tal, é gostoso, né? E principalmente o carinho, né, dos torcedores, quando eles ficam meio envergonhados, será que não é? Lembra de alguma história engraçada, se ela tava com sua família, assim, com um amigo? Mas você vê um grupo de pessoas num canto assim, até hoje, às vezes, da outra vez que eu vim aqui para São Paulo, assistir o jogo aqui, aí eu tava andando no shopping aqui, Boulevard, aí o cara ficou meio assim e tal, porque assim, 30 anos se foram quase, né? Mais de 30 anos. E o cara, você parece um jogador. Falei, não, eu já fui. Como é que você chama? Juari. Eu sabia. Você devia ter respondido Juliano. Aí se eu falasse Juliano, ele não ia conhecer. Juliano. Mas é engraçado assim, né? Que as pessoas... Eu fiquei também assim, até meio comovido, porque assim, 30 anos, o cara, vai lembrar do Evair, mais do Evair, do Amaral, do próprio Zinho, né? Que os caras que jogavam mais, né? A gente fazia parte do grupo, entrava eventualmente no decorrer, ou quando a gente era titular, quando o Zinho ou o Edilson tomavam um terceiro cartão, que a gente
entrava no lugar deles e saía jogando, mas eu achei assim, foi legal porque o cara é palmeirense mesmo, porque ele ficou meio assim, será que não é? Aí eu falei assim, não, eu sou, já fui. Aí, não, como é que você chama? Juari. Eu falei, puta, eu só sabia que eu lembrava de você. Isso é muito gostoso. Assim. Deve dar um orgulho. Depois de 30 anos depois, né? Sim. Orgulho tremendo, 30 anos depois. Então isso é uma coisa muito satisfatória, assim, né? Que de você ser lembrado, que nem vocês estão fazendo essa singela homenagem aqui, né? Trazendo a gente, sabendo que a gente fez parte daquele grupo campeão, vencedor. Para nós é motivo de orgulho, porque isso mostra que toda aquela trajetória nossa, né? Que a gente passou dentro do clube, de alguma forma ou de outra, de vez em outra, a gente poder ser homenageado, chamado aqui para bater esse papo com vocês. A gente fica muito feliz, da mesma forma que quando o torcedor, depois de 30 anos, nos vê no shopping, né, ele fica meio sem jeito, normal, e aí fala, não, já fui. E aí mas isso lembra. É bacana, isso é muito bacana. Depois de títulos conquistados, né, Paulista, Brasileiro, em 94 tem um outro campeonato brasileiro, você acaba saindo do Palmeiras, que você tem, né, um empréstimo pro Joinville. Tem uma passagem pelo Santo André antes, né, 94, mas aí tem um empréstimo pro Joinville. Para um cara que chega aqui aos 14 anos, passa por todo aquele período da formação, né, cria uma identificação, uma identidade. Como é que é esse momento da despedida, assim, de ter de sair, e como que foi para você entender isso, assim, de preciso seguir meu caminho, tipo, preciso sair, preciso jogar, tal. Foi fácil decidir por isso? Foi fácil abrir mão depois de tanto tempo aqui? Fácil nunca né? Porque você abrir mão de estar dentro do Palmeiras, né? E depois de você ter passado todo aquele processo todo e depois das conquistas, mas chega um momento que você tem que saber direcionar para onde você quer levar a tua carreira, porque eu ia ter menos oportunidades do que eu já vinha tendo. Então, você tem que entender, apareceu uma oportunidade que o Alexandre Moraes, aquele que é da seleção, também foi emprestado pro Joinville também, junto comigo na época. Tudo novo, né? Um estado novo. Eu já tinha sido emprestado um ano antes lá no Santo André, e depois não, muda completamente, é uma mudança de estado, né? De cultura, clima, mas assim, é aquilo que você quis para tua carreira, e a gente procurou aproveitar e ir da melhor forma possível, e a gente acabou sendo bem vitorioso também lá no Joinville, né? Então, acho que a carreira nossa pós-Palmeiras, que nem o César Sampaio falava, Juari, jogou no Palmeiras, depois você vai jogar em qualquer lugar. E realmente foi o que aconteceu com a gente. E até pegando um gancho nisso que você falou, assim que você chega lá, como é que foi a tua chegada? Porque, tipo assim, você foi tarimbado, né? Pô, o cara veio do Palmeiras ali, com campeão, títulos conquistados, né? etc. Tal. Um time super vitorioso. Como que foi essa tua chegada? Os torcedores falavam com você, a imprensa? Como que foi a mobilização? Para eles era motivo de muita alegria, né? O primeiro de ter um atleta que recente tinha sido campeão pelo Palmeiras. Eu lembro muito bem que foi notícia praticamente a semana inteira, né? Não só na cidade, mas como em todo o estado, né? Pela minha ida pro Joinville. Grande Jack. O grande Jack. E aí a gente acabou tendo bastante sucesso lá também, né? Então a gente fica feliz de ter construído família lá também, tudo. E a gente só tem a agradecer, né? Ao Palmeiras, né? A oportunidade, né? Que nos foi dada de profissionalizar, ter sido campeão aqui dentro, e depois a gente teve que seguir carreira, seguir o caminho. Tem duas passagens pelo Joinville, né? São duas passagens ao todo, que eu tô vendo aqui. União Barbarense 99, Paulista de Jundiaí em 2000, aí volta ao Joinville de 2000 a 2022,
Depois o Caxias de Santa Catarina. Não, de 2000 a 2002, perdão, 22 não, 2000 a 2002. Às vezes eu confundo as datas, a cabeça. Inter de Limeira 04, Gama 04, América Mineiro em 2005, Taubaté em 2007, Catanduvense em 2008. Você chegou a receber consulta para jogar fora do país? Você em algum momento vislumbrou ter uma oportunidade de jogar fora, conhecer uma outra cultura? Em 98, eu tava no Barbarense, aí a gente foi campeão lá, que eu tava emprestado lá. A gente foi campeão da A2 para A1. E aí, naquela época, eu soube depois que o Marítimo de Portugal queria me levar. E aí, só que eles me queriam por empréstimo, e aí o Palmeiras na época pediu um valor muito alto, e aí eu acabei não indo. Eu acho que a grande oportunidade minha de ir para fora daquela época, né, um atleta que até então não tinha ido para uma seleção brasileira, não sei se vocês lembram, antigamente só ia para a Europa nesse mercado da Inglaterra ali, se você tivesse 5, 6 convocações ali para a seleção, né? Então, a oportunidade que eu tive seria essa em Portugal, e depois eu fui 96 para 97, a Parmalat tinha um time lá na Venezuela, e eu joguei naquele time de 96 lá, eu fiz um clausura e uma abertura na Venezuela, lá pelo Deportivo Chacal da Parmalat, né? Que a Parmalat, todo mundo lembra que tinha várias equipes aí. Eu lembro que tinha várias, mas esse da Venezuela, confesso que pra mim é novidade. Eu não lembrava. Ou jogou um tempo lá? Não, eu fiz um clausura e abertura. Turno e retorno. Turno e retorno. Tá igual na Argentina. Clausura e abertura. Isso. E como é que foi essa experiência? Até é bom saber. Como é que foi jogar no futebol venezuelano? Então, lá, na época, o futebol venezuelano, ele tinha 2 equipes. Uma é o de Táchira, que é aquele Táchira amarelo lá. Sim. E o Caracas, que era o time da capital, que eram as equipes mais fortes. E as outras era meio amadora, né? Então, quando a Parmalat comprou o Chacal, que aí ficou o Deportivo Chacal, ele levou eu e mais 3 jogadores, 3 garotos também que era da Parmalat lá do Juventude, que era o Marcelo, o Jardel e o Luciano, que a gente foi lá pro time do Deportivo Chacal, e a gente ficou lá de maio a dezembro, de janeiro até abril ali, né? Que aí a gente participou do Clausura com o Ternura, e eu acho que nós terminamos em 3º lugar lá no campeonato na época. Mas tava engateando, não tinha campo de treinamento, se treinava em parques naquela época. Era bem amador o clube lá da Venezuela, aquele do Chacal. Cara, a gente tá falando de anos 90, hein? 96. E você comentou que foi a Parmalat que montou o time lá e te levou pra lá. Tinha algum representante que, tipo, sei lá, você conheceu na época do Palmeiras, e aí ele falou, tem uma oportunidade lá na Venezuela e tal? Não, assim, que naquela época o meu passe ainda era do Palmeiras. Naquela época o passe era vinculado ao clube, então como a empresa fazia a gestão, todo clube que ela tinha dentro do grupo, ela colocava o jogador. Assim, 20 e tantos anos depois, gente, é o modelo do Grupo City. É o modelo dos grupos que tem hoje, os conglomerados. Eu compro aqui para um time brasileiro e mando para um time da França, ou do time da França mando para outro lugar. É isso. Eu não queria falar. Coloca no Brasil. Ou o City, que faz a aquisição e aí, aqui jogou, mas não rendeu. Coloca no Girona, coloca num outro time e vai dando uma rodagem para esses caras, né? Mas é praticamente a mesma coisa, só que na época a empresa ela não era necessariamente dona 100%, ela era cogestora em alguns casos, né? Em alguns casos ela tinha ali uns direitos um pouco maiores. No caso da Parmalat, ela tinha a cogestor com o Palmeiras, o Juventude, depois o Paulista de Jundiaí, né? Que chegou a carregar o nome de Et Jundiaí, o Parma da Itália. Chegou uma época no Boca também, na Argentina, e mais alguns outros times aí pelo mundo também. Tinha no Uruguai também, tinha um conglomeradinho legal, assim, de investimento pesado no futebol. Mas é legal saber que tu jogou na Venezuela, porque às vezes a gente vê os campeonatos sul-americanos
A gente fala muito dessa disparidade que tem, né? Principalmente quando a gente enfrenta equipes venezuelanas, equipes bolivianas, que vai jogar na altitude, é uma dificuldade imensa e tal. Quando desce da altitude e vem jogar aqui, é outro jogo. Você fala, cara, não é aquele mesmo time que jogou lá e tal. Então, a gente observa bastante essas nuances, mas é legal saber que até os anos 90 ali na Venezuela ainda tinha essa dificuldade ali, né? De profissionalizar ainda algumas equipes para elevar o nível do futebol. Era na época 96 para 97, eles estavam se profissionalizando, né? Na realidade, a Parmalat ela ajudou né, nesse processo todo lá da reestruturação do clube. E na época eles ainda não tinham um centro de treinamento, mas a gente jogava no estádio municipal, né, de Caracas e tal. Mas tinha dificuldade nessa questão de treinamento muito lá, o Deportivo Chacal. Depois não. Depois de um ano estruturado, aí ficou mais fácil, né? Já tinha um caminho. E aí com isso até eles quase bateram na trave um ano depois lá na Libertadores. E o choque cultural, como que foi? Porque, pô, é uma cultura totalmente diferente, né? Rapaz, que nem assim, eu não falava inglês e não falava espanhol, né? Aí depois você começa a falar o portunhol lá, né? Porque assim, se eles falassem mais lento, a gente conseguia entender. Como hoje, se qualquer uma língua aí, o pessoal falar um pouquinho mais despacito, você vai entender. Sim. Agora, quando eles falavam na língua deles lá e... Acelera, Guarani, né? E tinha o dialeto deles lá, que aí eles falam entre eles, aí não tinha como você entender nada. Mas aí você vai com o passar do tempo, aí eles também viam que eles tinham que falar um pouquinho mais devagar com a gente, aí era mais fácil também pra gente poder estar entendendo. O último clube que eu tenho na lista aqui é de 2008. Né, 2008, deixa eu pegar de novo aqui a minha pauta. 2008, último registro, Catanduvense, aqui no interior de São Paulo. Catanduva, terra de Luan Mion, nosso assessor de imprensa. É isso aí. Né? E de 2008, Catanduvense foi o último clube mesmo ali. Tu pendurou a chuteira, parou? Eu tive uma lesão na coluna, né? E, na realidade, eu tinha... Com o passar dos anos, eu comecei a sentir uma dor nas costas e... Quando eu fui descobrir o que era espondilolistese. A espondilolistese, o que é? A degeneração ali da cartilagem, né? Da coluna, e a coluna, ela começou a deslizar. Então, em 2008, aí eu estava em Catanduva, que foi meu último clube, foi aonde que eu precisei parar, né? Fazer um tratamento, antes de decidir operar. Nisso eu levou praticamente um ano ali, né? Que você fica... com medo, né, de operar a coluna, né? Tanto as operações corriqueiras do jogador é um joelho, um tornozelo. Eu tinha que operar a coluna, né? Então eu fiquei um ano para decidir se eu iria operar ou não, tentando só fazendo as fisioterapia, que ainda eu pensava em jogar ainda, que eu estava com 34 anos na época. Só que aí, como eu vi que toda vez que eu tentava retornar, eu ia precisar sempre estar fazendo uma ativação, manutenção para poder conseguir, aí eu decidi parar e aí eu operei a coluna e aí depois me dediquei à carreira de treinador, né? Nessa carreira de treinador, né, eu acompanhei algumas coisas nas redes sociais, alguns dos trabalhos que você faz. Hoje você trabalha com jovens ou já está trabalhando em clubes profissionais, Juari? Como é que tá a sua situação? Não, hoje eu tô no Clube Atlético Bandeirantes, lá da cidade de Brodowski, né? Uma cidade do lado de Ribeirão Preto, né? Para o interior paulista. Conheça. Nós vamos ser sede lá da Copa São Paulo, no Sub-20 lá, e eu sou o treinador dessa categoria lá. Eu achei que você tava no Sul ainda. Falei, cara, não, é que eu fiquei muitos anos no Joinville. Então, praticamente, eu passei por todas as categorias de base lá do Joinville até chegar no profissional lá, sendo auxiliar técnico na equipe principal. E aí eu como eu fiquei muito tempo lá, as pessoas sempre me associam lá. Eu achei que você tava trabalhando no Sul. Eu falei, pô, o Juari tava trabalhando no Sul, cara. E a camisa aqui do Bandeirantes é meio vermelha também, meio parecida com a do Joinville. Aí o pessoal, não, mas aí agora a gente tá aqui no interior paulista aqui. Aí nós estamos até mais perto aí, né? Se precisar, nós estamos aqui. E o treinador Juari, tem alguma coisa do treinador Luxemburgo ou algum técnico que você se espelha bastante? Não, assim, a gente teve muitos treinadores, né? Mas acho que a gente
tem que ter uma característica, acabar tendo uma característica própria, procurar trabalhar, saber o que você tem nas mãos para poder colocar sempre o melhor em campo e para que a gente possa tá desenvolvendo esses moleques aí, né? Mas já chegou a falar com ele, tipo, pedir Não, conselho, assim? Não. Com o Vanderlei faz tempo que a gente não... Até estamos no grupo, tudo, mas a gente aqui tudo é só bom dia. É tudo só bom dia. Grupo. Não tem resenha. Nem umas figurinhas, nada. Nada. Grupo Paradão. Imagina. Grupo morto. É o grupo do Paradão. O grupo tá morto, hein? É o grupo do Paradão. Mas, ô Juari, trabalhando com os jovens, com base e tal, o que você tenta passar para eles da tua experiência profissional, né? E levando em conta essa mudança que a gente teve, né, na forma de se trabalhar a base, na forma de jogar, porque quando tu era da base era de uma forma e hoje é de uma forma totalmente diferente. E até entrando um pouco nesse aspecto, até na questão do olhar que os meninos têm perante esse lance de virar profissional, né? Porque até uma coisa que eu vi uma entrevista do Djalma, o Djalma falando isso, né? O Djalminha, que na época de vocês, o ponto focal era ser profissional. Exatamente. Eu quero jogar futebol, eu amo jogar futebol, quero jogar futebol, seja no Palmeiras, seja no Guarani, eu quero jogar. E hoje, pela influência que essa molecada tem de redes sociais, né, de globalização, de informação, tudo, tem muito menino que já quer pular algumas etapas e já vislumbra até sair sem antes pisar jogar aqui no e tal. time de cima Exato, do seu clube, né? sem antes pisar aqui. Como que você tenta levar para eles essa consciência, né, do cara que iniciou no Palmeiras e criou toda uma trajetória para eles entenderem como é que funciona esse mundo do futebol? A gente procura ser bem realista para eles, né? A gente, num grupo de 25 jogadores, que vai conseguir chegar realmente no time de cima, você coloca 3, né? Dependendo do clube que você tiver. Agora, a gente procura passar para eles que esquecer um pouco o que que eles veem na televisão e nas redes, porque precisa ralar muito para chegar naquele final, né? Naquele ápice, né? De você estar ganhando bem e tudo, e chegar a jogar num time de cima grande, né? De um time de uma equipe grande. Porque uma coisa é você subir num time do interior e outra coisa é você subir num time grande. E aí você tem que ter tudo isso também, que você tem que ter plano de carreira, que bom, eu tenho que chegar, subir aqui, ser o meu protagonista aqui no time de cima, para que o grande possa me comprar, ou nesse processo hoje bonito aí que o Palmeiras vem tendo, né? Direcionando, trabalhando já o atleta para naquele momento colocar, saber lançar, para daqui um pouco tá saindo. Hoje não, os meninos jogam já pensando em ser vendido para fora. Nós, da nossa época de agora, a diferença é que a gente queria chegar no time de cima. O sonho era jogar no Palmeiras. No time de cima. A felicidade nossa era quando o treinador do time principal te chamava só para fazer... Só para completar o coletivo. Completar o coletivo e às vezes você não entrava. Você ficava lá no banco esperando, porque naquela época os elencos eram reduzidos. Sim. Se machucasse o treinador chamava os meninos titulares lá do time do Júnior para completar o banco, e às vezes você nem ia, você já ficava feliz só de estar. Hoje um menino, eu vejo às vezes o garoto tá num time de cima treinando com o time principal, podendo dar o seu melhor para tentar virar titular, não tá nem aí para a hora do Brasil ali, tá ali por só esperando o dia 30 para receber, né? O que eu vejo muito hoje dos meninos é que eles falta um pouquinho de mais comprometimento, né? Para que eles possam saber realmente o que eles querem, né? Procurar tomar as decisões próprias, né? A gente sabe que hoje a maioria dos atletas tem um staff enorme, né? E muitas vezes acaba te direcionando para o caminho certo, mas às vezes por uma decisão que você gostaria de ter tido, tem dificuldade, frente, né? Para poder você fazer tudo isso daí. Eu vi uma coisa interessante esses dias, Luizão, na internet, eu concordei. Porque assim, antigamente, lógico que não tô generalizando, porque ainda tem casos de moleque que vem de uma família mais simples e o futebol é a chance de sustentar a família. Sim, é a mudança de vida. Isso. Só que muita gente olha agora pro futebol, nesses tempos,
como um plus pra virar rico, né? Pra ser, tipo, né, bilionário e tal. E aí, muitos moleques já entram, né, nos clubes, tipo, às vezes tem a condição já boa, só que é um empresário que quer forçar o moleque a ser jogador de futebol pra crescer ainda mais e lucrar. Então, eu acho que também muito disso que você falou, de o menino já chegar vislumbrando ir pra Europa, ir pra outros lugares, é isso, porque, tipo, o cara já quer ganhar mais dinheiro, entendeu? E, tipo, esquece da caminhada, né? Que na realidade o que a gente vê hoje, assim, o plano de carreira deles não é chegar no time principal do seu clube, na categoria júnior. Se eu já puder ir embora pra fora... É o glamour, né? É o glamour, essa coisa do glamour. Fora. Então, eu acho que deveria, né? Quando o pessoal fala que o futebol brasileiro perdeu sua essência, muito se deve por conta disso também. Que tudo mudou, né? Hoje essa molecada é difícil de você entender, né? Eles pensam e fazem o que dão na telha. Então, assim, a gente tem que procurar estar orientando, né? Para que possa chegar o mais próximo daquilo que a gente entende que é o processo, né? Pô, faz a escadinha, vai. Passar a sua experiência para ele. De cima aqui, joga, né? Vira ídolo aí, depois vai embora. Não, hoje não tem nem como ter mais isso, porque os clubes também, principalmente os menores, precisa da venda do atleta, que é o ativo, para poder estar... Então é difícil, é um tema que a gente complicado de falar, porque vai muito das necessidades de um clube para o do outro, né? Sim. Mas o que a gente percebe, né? Pelo menos o que eu notei, assim, trabalhando com futebol há quase aí 12, 13 anos, é que o que às vezes pra gente que não joga, 2 anos que a gente toma uma decisão errada e a gente quer voltar atrás, a gente consegue ter um timing de voltar atrás e tentar recuperar. Pro atleta não, né? 6 meses de uma decisão errada pode significar um prejuízo. E o prejuízo que eu digo, né, não só financeiro, mas um prejuízo esportivo mesmo falando, que talvez ele não consiga recuperar, não digo nem tão cedo, talvez não consiga recuperar, porque é assim, passa muito rápido, e é o que você falou, né, o comodismo, o cara que tá vindo atrás atropela, e aquela chance que talvez era a sua, perdeu o processo. Vai embora, e aí a hora que você olha e fala, opa, já foi. E no futebol é muito rápido. É muito rápido e não tem volta, né? Muitas vezes não tem volta. Às vezes tem alguns casos que você consegue contornar ali e direcionar, mas dependendo de como essa caminhada for mudada ali, não procurar não fazer caminhada torta, né? Tem que tentar direcionar e saber ir pelo caminho mais correto possível para que você chegue lá onde que você almeja, né? Que eu acho que é o mais importante. Sim. 30 anos depois de conquistar o Paulista de 93, o Palmeiras reúne o elenco numa homenagem maravilhosa, que eu tive o prazer de participar. Inclusive foi quando a gente se conheceu pessoalmente, né, ali. Eu, você, Cláudio Guadagnino, Serjão, né, toda a rapaziada, Amaral, a rapaziadinha de 93 ali, Veloso, que tava presente, todo mundo que veio pra homenagem. Só o Evair, que se não me falha a memória, que não pôde vir, que tinha um compromisso. Edmundo, Estevezinho, veio, né, toda a rapaziada reunida ali. Como é que foi depois de 30 anos reunir toda essa galera, ter um dia só de vocês ali, de resenha, num momento de vocês relembrarem tanta coisa, e depois ir ao Allianz Parque, entrar no gramado, ser ovacionado pela torcida? Passa um filme na cabeça, volta em 93 de novo? Não, volta, né? Em 93 a gente era criança, né? Praticamente, né? 19, 20 anos, pô. 19, 20 anos. Não, mas então, aí cai muito na emoção só do convite, né? Aquilo que a gente fala, né? É muito bonito isso que o Palmeiras faz, de não só idolatrar, né, quem realmente era os... Porque a gente sabe que um time de futebol, às vezes tem 10 caras lá que são titulares, você não vai conseguir entrar no lugar deles mesmo, e foi o que acontecia naquela época nossa de 93. E de também, né,
convidar a gente, né, para participar, né, de atletas que participaram do grupo, né, que eu acho que a gente contribuiu de uma forma ou de outra para que a gente chegasse naquela conquista. Aí foi um dia muito, muito bacana, GG, porque eu tive a oportunidade de ir até o hotel, né, onde eles estavam, almocei com eles lá, e assim, sabe aquela resenha genuína, cara, que nem parecia que eles não se viam há tanto tempo, parecia que eles ainda eram um elenco, e aí entra no ônibus pra ir pro estádio, o Veloso falando, pô, você lembra como é que era naquela época lá, tal, e relembrando alguns momentos, o Edmundo também, não, o Edmundo que... Cara, ele pisa no estádio, ele se emociona, ele chora, tal, é muito, muito bacana. Mas essa coisa dessa junção, né, a emoção e essa coisa genuína, que, cara, parecia que não tínhamos passado 30 anos. Parecia que eu tava, de fato, com o elenco de 93 indo pra jogar, cara. É assim, foi surreal, cara. Foi muito bom poder vivenciar isso. Você já tinha ido no Allianz antes disso, não? Não, eu já tinha ido lá. Já tinha ido? Já tinha. Eu tenho até que agradecer o Edu também, né, que sempre, quando a gente tá na cidade, chama, conversa, até o Gagliotti também, já precisei, também já atendeu prontamente, aí liberando pra gente tá assistindo os jogos. Então a galera aqui, ela realmente lembra dos seus ex-ídolos, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Quando você viu o Allianz assim reformado, que você entrou a primeira vez, que imagino também que vem essa lembrança do Parque Antártica, e aí você olha tipo aquele coliseu enorme. É uma estrutura fenomenal, né? Então, tudo bonito lá dentro, tudo lindo aquilo. Vestiário bonito, né? As fotos dos jogadores, né? Eu apareço lá um pouquinho, eu tenho lá, cadê ele ali, pô? Né? Não, a carinha minha aparece lá também, pô. Isso é legal, né? Então, assim, é satisfatório saber que às vezes nós mesmo não tem a real noção do que a gente um dia representou, né? E o que foi. Então acho que esses momentos aqui é que faz a gente valer a pena tudo que a gente fez lá atrás, né? E o Alexandre tá te acompanhando aqui, conta um pouquinho dessa amizade com o Alexandre, como é que nasceu, né? Tá aqui te acompanhando hoje, tá fazendo um bico de social media aqui junto com o Juari, gravando algumas coisas, mas conta um pouquinho como é que nasceu essa amizade e como que ela é mantida todos esses anos até hoje. 30 anos. Então, o Alexandre também é um dos ex-atletas aqui da casa, né? O Moraes, mais conhecido como Moraes, e a gente também morava tudo na Zona Sul, né? E pra gente vir pro Palmeiras, a gente pegava carona com ele. Pegava carona com ele, o pai dele liberava o carro pra gente vir pro treino, tinha mais uns outros garotos que vinham junto. E 6 dentro do mundo. 6, você imagina. 6. E aí a gente jogava junto já no juvenil, e aí foi subindo as categorias, né? Sempre a gente jogando junto, até foi campeão também junto com a gente, 93, 94, e em 95, quando eu fui emprestado a primeira vez pro Joinville, e o Joinville estava precisando de zagueiro, ele também foi. Então a nossa amizade, ela se perdura por todos esses anos que a gente se conhece desde a da nossa adolescência, né? Então, que da hora. É um amigo que a gente tem como um irmão, né? Que sempre socorre a gente quando a gente precisa. E hoje não foi diferente. Não, e o Alexandre Moraes que vai vir bater um papo com a gente aqui também pra gente conhecer a história dele, essas histórias de base. A gente gosta pra caramba de receber os ex-atletas aqui, conhecer, saber um pouco desses bastidores e conhecer essas histórias, porque sempre tem muita coisa assim legal e que a gente consegue passar pro torcedor um pouco de coisas que ele não conseguia vivenciar naquela época, né? E é muito bom quando a gente consegue trazer atletas que têm essa representatividade dentro do clube, conquista de títulos e etc. Juari, a gente tem um presente pra você, né, pela sua vinda. Em nome da presidente Leila Pereira, diretoria do Palmeiras, olha só. Do Mundial, presentinho pra você guardar de recordação. Essa é a camisa que o Palmeiras fez pra disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e aí personalizada. Você explicou a história desse número 11 aí, né, que foi o gol do título, né, da época de junior lá, né, com o número 11. E naquela época não tinha isso aí, né, não tinha nome na camisa, né. Não. Usava o 11 num dia, no outro usava 8, no outro usava 7, cada dia usava um número diferente.
Não, que naquela época, na verdade, era do 1 ao 11, né? É. A camisa era do 1 ao 11, não é que nem fosse hoje. jogar... Quem fosse jogar, era os 11 titular. E aí Aham. tinha os reservas. E eu jogava com a camisa número 11 no Júnior, né? Então, como eu era um quarto homem do meio de campo, como o Vanderlei gosta muito de utilizar nas palestras dele, quando ele fala. Tá certo, o 4 homens meio de campo ali, vai fazer a construção pra mim, tá certo, baralho? Então eu tinha uma facilidade muito de chegar no ataque, né? Então a gente tinha uma jogadinha que o Marcão quebrava, o Magrão, atacante, casquinhava, e eu fazia a ultrapassagem para tentar entrar nas costas do zagueiro. E numa dessas jogadas aconteceu de o Magrão casquinhar, e eu dominar essa bola e fazer o terceiro gol do título paulista de 92 de junior lá em Ribeirão Preto, em cima do Botafogo. Nossa. E aí a gente foi campeão já de juniores aqui pelo clube também. Tá no shape ainda. Tá no shape. Tá no shape ainda. Tá no shape. Ó, tu vai ter um futebol ali. Topa jogar com a gente ali? Botar uma bolinha ali? Ou a coluna não deixa mais? Não, brincar pode. Brincar pode. Ah, tá. Não, vamos Apesar brincar. que aqui é meio Libertadores. Os caras que jogam aqui, eles acham que é Libertadores. Funcionário, eles acham que é Libertadores. Eu passei outro dia pra ir Dá jantar ali, eu vi, carrinho, olha, rapaz. dá carrinho, os caras. Não, mas faz parte, ué. Faz parte. Vai de caneleira. Só tem que ir de caneleira. Eu vou de chuteira de trava. A gente teve que pedir. Não, você sabia que foi solicitado pra não jogarem mais com chuteira de cravo, né? É, Tem né? que ser de Porque society. o pessoal tava arrancando os tufos de grama lá, Os né? caras dá carrinho, mano. Não, Tá maluco. que isso. Mas Isso é não porque é tá na brincando, maldade, né? né? Agora imagina jogando sério essa rapaziada, como é que deve ser. Não, hoje não tem brincadeira, né? Quando você vê esse jogador jogando, todo mundo quer ganhar. Continua ganhar. igual. Não tem. Todo mundo mete o pé na bola. Não tem diferença. Não tem. E o pessoal que vem aqui, a gente pergunta, a gente fala assim, pô, esses jogos festivos aí, como é que a pessoa fala, ó, se você quer fazer a festa, você quer brincar, não leve 3 caras. Rivaldo, Amaral e Cafu. É isso aí, Enzo, obrigado. Rivaldo, Amaral e Cafu. Porque o Amaral leva a sério, corre o campo todo, marca todo mundo, não tem festa. O Cafu, pô, a galera com 50, 60 anos tá dando pique de linha de fundo, o E o pessoal Zé Roberto acho que também é assim, chamando o carro do aplicativo pra alcançar o Cafu, porque não dá pra pegar. E o Rivaldo, Não tem jeito. também tá fininho, tá no shape também. Zé O pessoal Roberto fala, o Zé Roberto também. é outro também. É, Não dá quer pra brincar. correr pra mostrar que ele tá Não dá forte. pra brincar. Mete o gol e, como diria o Rude, levanta a camisa pra mostrar o abdômen lá, pô, aí não dá. Aí o pessoal fala, você quer fazer um jogo fé, não chama esses caras não, porque não dá. Mas é que ninguém quer perder, né? Vai pra jogo de fim. Igual festa, joga jogo de fim de ano. Quem que quer perder? Ninguém quer Todo perder. mundo quer ganhar. Já tá na veia. Não, tá no DNA. E, Juari, pra gente poder encerrar, queria que você dissesse o que essa camisa representa pra você. Rapaz, a oportunidade da minha vida. Porque teve muitos jogadores que passaram pelo Palmeiras e que não conseguiram chegar a se tornar profissional no seu time, no time principal, como era na nossa época, né? Então, aquilo que eu sempre falo, nós quando estávamos na base, a gente tinha o sonho de jogar no time de cima. Não era um sonho de ir embora para a Europa, que nem existia muito essa coisa, né? Então, para mim representa tudo, porque aquilo que eu já falei lá atrás, se eu não tivesse sido um jogador de futebol, eu não sei o que eu seria ou teria sido. E o Palmeiras abriu as portas, a gente conseguiu, acho que, honrar de certa forma até onde a gente pôde. Então eu só tenho a agradecer só pelo convite, né? Pela singela homenagem aqui com a camisa. E espero voltar outras vezes aí para que a gente possa bater mais ou continuar esse bate-papo, né? A gente que te agradece, Juari, por ter vindo Prazer, bater esse viu, papo Juari? com a gente. Tamo junto. Foi um prazer e, pô, boa sorte com o projeto lá dos meninos show. lá no interior. A gente tem 90 dias agora aí, né? Como a maioria das equipes que vão disputar a Copa São Paulo. E a gente espera representar bem a cidade lá e, né, conseguir vender alguns atletas para essas equipes grandes aqui do estado de fora. Vamos tá na Brodowski, torcida. né? Brodowski. Cidade vizinha, Ribeirão Preto. Vou Vamos até tá na colocar. É a torcida. cidade do Cândido Portinari. Vou até colocar na minha agenda depois, porque
de vez em quando, início do ano, pinta uns convites pra fazer copinha aí. Já vou deixar anotado, porque se pegar o grupo de Brodowski, já sei com quem que eu vou pegar informação já. É isso, exatamente. A copinha é legal pra caramba, cara. E assim, até né, vale a pena até frisar. Galera que gosta de trabalhar com comunicação, que tem interesse em trabalhar com comunicação, né, também. Assim como os meninos da base, né, que o Juari tá dizendo que já estão querendo pular, um salto às vezes maior. Então a galera que também quer trabalhar com comunicação e, mas que eu quero, isso aqui. Rapaziada, vai pra base. Escuta o que eu tô te falando. Vai pra base, vai pra base. Por quê? Lá você consegue fazer grandes jogos, você consegue pegar os clássicos, baixa concorrência, porque não são muitas emissoras que vão atrás, web rádio são poucas. Então assim, você consegue às vezes até entrevistar os jogadores, conversando com a assessoria dos clubes. Então, você quer um conselho para começar a produzir conteúdo, fazer material? Vai pra base. Vai pra base. Escuta o que eu tô te falando, que você não vai se arrepender. A base do Palmeiras, porque não, hoje em dia tá em evidência. O moleque vai ouvir, vai chegar aqui amanhã, posso... Mas vai pra base. Vai pra base. Vai cobrir sub-15, sub-17, sub-20. Vai pra base. Porque, assim, te garanto que você não vai ter arrependimento e vai ganhar uma rodagem muito boa. Eu falo por experiência própria. Por experiência própria. Porque vale muito a pena. GG, vambora? Vambora, Luizão. Vamos almoçar, né? Tá na hora. O pessoal assiste no fim de tarde, início de noite, a gente fala, vamos almoçar, né? Aí o pessoal fica assim, almoçar? Peraí, esse horário. Mas é que a gente geralmente grava na hora do almoço aqui, ou antes ou depois. Então por isso que a gente sempre fica assim, voltou do almoço, então vamos almoçar, mas que a gente vai... É o segredo, né? A gente vai encerrar aqui o papo hoje recebendo o Juari e vai pingar um QR Code na tela para você baixar o aplicativo do Palmeiras, participar das atividades, acumular suas porcões e trocar por experiências incríveis com o Verdão. Palmeiras Cast by Sporting Bet fica por aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra! Avante! Inscreva-se na TV Palmeiras e seja avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você.